Então vamos lá, né, para mais uma semana do PET 3, semana 4 de Sociologia, correção 3º ano, professora Angelita Queiroz. Bem-vindos à nova maneira de aprender. Os tempos mudaram, mas os valores não. O tema dessa semana, bandido bom é bandido morto. Você com certeza já deve ter ouvido essa expressão por aí, sobretudo nos últimos anos, em que visões, discursos, atitudes de ódio e mais policialescas sobre o problema da criminalidade têm se multiplicado na mídia, na política e nas conversas do cotidiano. A frase tem uma lógica própria. Bandidos são um problema, logo, matá-los é a solução para a criminalidade. Fim do problema. Solução simples para um problema simples, correto? Então, será? Vamos refletir, né, sobre essa situação. Afinal, o que é um bandido? Como ele aparece na sociedade? Quais suas motivações? Por que as pessoas cometem crimes? O que são crimes? Como acabar com a criminalidade? Essas perguntas vêm mobilizando estudiosos há mais de um século. No final do século XIX, com a forte influência do evolucionismo e darwinismo social, muitos defendiam que a criminalidade era uma característica genética, ou seja, acreditava-se que havia pessoas naturalmente criminosas. Nessa época, homens como o criminologista italiano Cesare Lombroso dizia que os bandidos podiam ser identificados pelo conjunto de características físicas. Com essa teoria, a forma do crânio, o tamanho da mandíbula ou o comprimento dos braços podiam inclusive definir o tipo de crime que uma pessoa tendia a cometer. Soa familiar? Você consegue definir a propensão de alguém para o crime só de bater o olho? Né? Então quer dizer que em alguns casos ocorre, mas será que é em todos? As teorias biológicas do crime logo caíram por terra, por falta de evidências. Surgiram então tentativas de explicar os crimes pela psicologia. A criminalidade estaria relacionada com as personalidades individuais das pessoas, suas índoles. Haveria, sim, tipos de personalidades mais propensos ao crime. Tentou-se, então, encontrar padrões comuns aos criminosos, como fraqueza de espírito e degeneração moral. Casos bem específicos de criminosos, presos em penitenciários e manicômios, foram explicados assim, ainda não respondendo à causa mais ampla da criminalidade. Existem tantos tipos diferentes de crimes, de assassinatos violentos e desvios de verbas públicas, a disseminação de fake news pelas redes, que seria impossível atribuir as mesmas características psicológicas aos diversos criminosos, né? Então tem aí muita possibilidade. Então, como fazer esse perfil, né? Principalmente pela genética. E agora nós vamos às atividades. Nós vimos que alguns estudiosos vão tentar descobrir o porquê dessa violência, né? Fizeram aí sobre essas situações, sobre o crime em si. Então, está tudo aí relatado nos textos dessa semana. Agora vamos às atividades. Atividade, na número 1 aí. A Guerra de Canudos aconteceu entre 1896 e 1897, num conflito armado que envolveu até o exército brasileiro contra sertanejos liderados por Antônio Conselheiro. Após sua captura e morte, o crânio do líder foi enviado à Faculdade de Medicina da Bahia para estudos, onde se esperava encontrar sinais da criminalidade nata. Lembrando que Antônio Conselheiro, ele não era um criminoso, né? Ele era aí uma pessoa messiânica, né? E ele queria que as pessoas tivessem melhores condições de vida. Acesso aí, né? Então vamos lá para a pergunta. O texto faz referência a um evento histórico brasileiro, ilustrativo da tentativa, ainda no século XIX D. Então seria a correta a letra A. Associar características físicas a comportamentos violentos ou criminosos, né? Que foi o estudo feito por esses criminologistas. A2 nós temos um textinho, né? O primeiro texto foi uma charge do Armandinho. Eles sempre falam alto com raiva, com vontade de punir quem é diferente. Eu tenho medo do cidadão de bem. Então, o Armandinho comentando com seu pai. O texto 2, o Leandro Carnal.
detalha o que, a seu ver, seriam os valores por trás da expressão de bem. Uma pessoa trabalhadora, honesta, pai, mãe de família, temente a Deus, não assassino, não drogado e não envolvido com maracutaias políticas. O curioso é isso estar sempre associado a um valor ético. Ser pai deriva de ser fértil e ter capacidade reprodutiva, não de ser ético. Ser temente a Deus, implica uma adesão a um conjunto de crenças que marcam e não exatamente uma pessoa ética. Tanto que os tementes a Deus levaram a Inquisição adiante, lembra o historiador. Para Esther Solano, socióloga e professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, se esse discurso de bem tem uma penetração tão grande, é porque historicamente o Brasil se configurou nessa dicotomia do cidadão de bem e o bandido inimigo. Há uma estrutura muito desigual de raça e de classe por trás disso. O de bem, geralmente associado a pessoas brancas de classe média e alta, o inimigo, por sua vez, será negro e periférico. O bandido também pode ser o político de determinado partido. O estudante que fuma maconha exemplifica. No confronto entre bem e mal, continua Solano, cria-se uma lógica de guerra, em que o cidadão de bem deve ser protegido. E contra o inimigo vale tudo, inclusive matá-lo. Isso estabelece a lógica de que nem todo mundo é cidadão. Pode parecer uma ideia positiva a de haver um cidadão de bem, mas essa dicotomia é muito perigosa para a democracia, afirma o pesquisador. Aí está a pergunta, né, sobre os dois textinhos. As críticas à expressão cidadão de bem, presente no texto 1 e 2, podem ser resumidas na seguinte afirmação. Então, aí a correta é a letra B, né? A expressão arbitrária pode criar visões preconceituosas que legitimam atos de violência contra minorias sociais e as criminalizam por suas características culturais, raciais, econômicas e políticas. Lembrando que isso ocorre muito no nosso país, né? Infelizmente. Obrigada, queridos alunos, pela participação. Continuem firmes e vocês são capazes. Até a próxima aula.